Para esta sessão eu escolhi uma frase que me parece a frase que melhor pode servir de antecâmara para a discussão que eu aqui vou propor. A frase é atribuída a um jornalista norte-americano, já falecido, Walter Cronkite. Ele foi pivô de uma das principais cadeias da televisão norte-americanas, e ele dizia, ou disse a certa altura, que não há um pouco de liberdade. Ou és livre ou não és livre. E esta frase parece-me perfeitamente adequada. A liberdade não é um valor relativo, não é um valor que nós possamos gerir em função de determinados momentos. A liberdade é um valor absoluto, é um valor que nós, quando o aceitamos, temos que aceitá-lo na sua íntegra. Naturalmente, com aquilo que são os limites, como se costuma dizer, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, mas ainda assim, enquanto conceito, ele tem que ser um conceito aplicado de forma integral, para que permita exatamente aquilo que é a execução das suas vantagens no interior de uma sociedade que é cada vez mais complexa. E esta frase é uma boa frase para nós introduzirmos esta questão do debate sobre a ética no jornalismo de guerra. Onde é que fica, no fundo, a ética quando nós falamos de jornalismo de guerra? Sabendo que, numa outra frase emblemática, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E nós sabemos que esse rigor relativamente aos factos faz parte exatamente daquilo que é o comportamento deontológico que o jornalismo assume como um dos pilares essenciais da sua atuação no interior das sociedades. Porque se há um aspecto que distingue o jornalismo de outras formas de informação, e as outras formas de informação são hoje cada vez mais relevantes neste mundo digital, neste mundo em que os canais de comunicação se proliferam e deixaram de ser um monopólio do jornalista, mas a questão da deontologia, que está associada exatamente a essa vertente ética, deve ser aqui uma questão essencial. Por maioria de razão, quando nós estamos a lidar com conflitos que são terra movediça, quer no que diz respeito à informação que nos é disponibilizada, o jornalista fica sempre mais limitado no acesso à informação que tem. Por exemplo, muitas vezes quando ele se quer movimentar em territórios de conflito armado, ele tem que ir introduzido no interior das chamadas pool. E o que é uma pool? Uma pool é um conjunto de jornalistas que, ao abrigo de uma das forças em conflito, lhe é permitido que ele acompanhe as operações militares, que vá até à frente de combate para perceber o que é que está ali a acontecer. Mas se repararem, a questão da pool é que o jornalista vai sempre integrado sob apoio, vigilância e segurança de uma das partes. E imediatamente a questão que aí se coloca é: mas será que o jornalismo ainda tem a total liberdade de que deveria dispor quando ele está ao abrigo daquilo que é a proteção de uma das partes? Que liberdade e que isenção é que ele ainda pode ter quando ele fica, de alguma forma, constrangido até do ponto de vista geográfico e do ponto de vista do seu posicionamento face à realidade que ele está a tentar relatar? Porque, naturalmente, a parte que vai a proteger o jornalista que vai no interior de uma pool é uma parte que tem a sua narrativa e que tem os seus próprios interesses e que tentará posicionar o jornalista de maneira a que a perspectiva que ele tem sobre a realidade seja uma perspectiva cujo relato jornalístico depois lhe seja minimamente favorável. Isso naturalmente levanta desafios éticos que me parecem em alguns casos muito difíceis de compatibilizar com aquilo que é a função do jornalismo. Mas depois há outras vertentes que são também particularmente preocupantes do ponto de vista da questão ética, nomeadamente as questões de privacidade e de integridade da informação. Isto é, até que ponto é válido ao jornalista abdicar de uma série de ferramentas que estão no seu próprio código deontológico, por exemplo, no que diz respeito naquilo que é a preservação da privacidade das pessoas. O código deontológico diz, por exemplo, que não se deve explorar a dor, que o jornalista não tem o direito de explorar a dor de alguém que foi afetado pela tragédia. Mas a questão que eu coloco é, e não é isso que nós diariamente assistimos quando assistimos à cobertura jornalística de um conflito armado, a exploração da dor? E é possível fazer esse relato sem se referir à dor? É evidente que pode haver aqui diferenças entre relatar aquilo que é a tragédia e aproveitar jornalisticamente essa mesma tragédia. Isto é, explorar a dor no sentido de fazer um close-up da pessoa que está a chorar porque perdeu um ente querido. Isso parece-me um exagero a que o jornalista deve resistir. Mas eu percebo que em outras circunstâncias esta fronteira entre aquilo que é a preservação da dor e aquilo que é a obrigação do jornalista em mostrar a realidade
fica bastante comprometida. Como ficam comprometidas situações que, do ponto de vista ético, levantam dilemas muito complicados. Eu lembro-me de ter assistido, ainda era um jovem estudante de jornalismo e participei num congresso de jornalismo sobre exatamente situações de conflito, e havia um operador de câmara da estação NBC norte-americana que tinha estado a acompanhar o trabalho de guerrilheiros na Nicarágua, isto ainda em meados do século XX, e é que ele me contou uma situação que do ponto de vista ético merece uma discussão. Ele tinha acompanhado desse grupo de guerrilheiros, que a certa altura faz um prisioneiro, leva esse prisioneiro lá para o meio da mata, onde eles tinham uma posição de prevalência, e depois, percebendo que estava ali um operador de câmara de uma das grandes estações de televisão norte-americanas, apontou a arma à cabeça da pessoa que tinha sido feita prisioneira e disse-lhe: você quer ver eu aqui a fuzilar, quer ver eu aqui a matar uma pessoa para mostrar a força que aquele grupo de guerrilheiros tinha? E o operador de câmara disse que teve ali, durante milésimos de segundo, um dilema moral que ele tinha que resolver, que era ou ele baixava a câmara, e ao baixar a câmara provavelmente poupava a vida daquela pessoa que estava a ser ameaçada com uma pistola virada para a cabeça, ou ele fazia o trabalho do jornalista, que era tentar realmente mostrar o que é que estava ali a acontecer. E o que estava ali a acontecer é que, na verdade, aquele grupo de guerrilheiros estava a matar pessoas que tinham sido presas, tinham sido detidas. E esse é um dilema complicado. Não vos vou contar o fim desta história. Será que ele baixou a câmara? Será que ele manteve a câmara? Fica agora para a vossa imaginação e para a vossa especulação, mas é um dos dilemas de ética jornalística que sempre me acompanhou desde que eu ouvi este relato, eu tinha cerca de 20 anos, até aos dias de hoje. O que é que o jornalista ali deve fazer? Ele deve tentar relatar aquela situação trágica, independentemente dos resultados, ou ele deve fazer aquilo que é humanamente recomendável, que é tentar, antes de tudo mais, antes de todos os outros valores jornalísticos, salvar a vida daquela pessoa, baixar a câmara de maneira a que o guerrilheiro que estava disposto a matar apenas para provar perante os espectadores que eles eram capazes da força de matar, de dispor da vida de alguém. Esse é um dilema que naturalmente coloca questões muito difíceis e que eu espero que nunca ter que ficar sujeito a elas, a essas situações, porque elas são particularmente difíceis de resolver. Como é também difícil de resolver o equilíbrio entre essa necessidade de noticiar e proteger a dignidade humana. A tal questão de o que é que nós devemos relatar quando estamos perante uma tragédia, aquela situação em que a dignidade humana deve ser preservada, como é que ela pode ser preservada quando na verdade há também esse dever jornalístico de mostrar aquilo que é a miséria que um conflito armado pode provocar. Sabendo que também aí o jornalista pode ter um papel naquilo que é a promoção da paz, naquilo que é a prevenção de conflitos. E sabemos muitas vezes que também que aquilo que são as narrativas empoladas e inflamadas podem apenas atirar, como se costuma dizer, achas para a fogueira. Isto é, podem ainda ajudar mais ao conflito em vez de o tentar desescalar. Mas a questão que eu coloco é, e será essa uma competência do jornalismo? Isto é, o jornalismo tem também, para além da obrigação de informar as pessoas, tem ali algum papel também de diplomático, tem ali um papel de desescalar os conflitos, ou isso deve ser colocado nas mãos de outros, isso deve ser colocado nas mãos dos diplomatas, isso deve ser colocado nas mãos dos políticos, dos generais, que têm, esses sim, a obrigação também de encontrar soluções para estes conflitos. Mas a questão coloca-se, o jornalismo não deverá ter também aí um papel? Há uma questão e há um conceito que, confesso-me, cria alguma confusão e muita preocupação, que é o chamado jornalismo de causas. Foi muito popular no século XX o chamado jornalismo de desenvolvimento. O que era o jornalismo de desenvolvimento? Foi uma forma de jornalismo, em grande parte até incentivada pela Unesco, o braço cultural das Nações Unidas, que a partir dos anos 60, 70, na chamada Nova Ordem Internacional da Informação, quis criar regimes de exceção para o jornalismo nos países, nomeadamente países africanos que estavam em desenvolvimento, dizendo-lhes que se calhar não era recomendável eles fazerem a cobertura de acontecimentos que fossem prejudiciais para a imagem daquele país. Isto é, por exemplo, se um meio de comunicação social num desses países em desenvolvimento encontrasse um caso de corrupção, se calhar o melhor era não divulgar esse caso de corrupção, porque se aquele país ficasse conotado com atos de corrupção, se calhar o investimento externo acabaria por se afastar.
Eu confesso que tenho muita resistência a esta forma de jornalismo. Isto é, se há um fenómeno de corrupção que deve ser denunciado, e desde logo denunciado jornalisticamente, não é a preocupação com aquilo que é o estatuto daquele país que deve ser preservado. Eu acho que cabe ao jornalista a denúncia dessa situação de corrupção, independentemente das consequências. Na minha perspectiva, o jornalista não deve ficar dependente das consequências daquilo que são as suas palavras. O jornalista não pode ter preocupação com essas consequências. Deve ter preocupação com o rigor dos factos e com a honestidade da interpretação. Não com as consequências dessa honestidade e desse rigor. Porque se assim for, eu acho que o jornalista fica tolhido em muitas situações e o papel do jornalismo fica claramente e particularmente prejudicado em muitas circunstâncias, em particular nestas situações de conflito. Porque a questão da imparcialidade é uma questão que se coloca relativamente aos grandes temas. Naturalmente o jornalista tem determinados temas que são e determinados aspectos que ele deve preservar porque são valores humanos essenciais. Estão inscritos na chamada Declaração dos Direitos Humanos, a questão do respeito pela vida humana, a questão do respeito por aquilo que é a integridade física, intelectual. Esses são valores, naturalmente, que estão presos à nossa pele de ser humano e não podem ser colocados de fora daquilo que é a pele do jornalista, que é também um ser humano. Mas tudo o que vai para além desses valores básicos e essenciais, que já não são exatamente essas causas fundamentais da humanidade, já devem ser bastante colocadas em causa. E, portanto, da mesma forma que eu acho que o jornalismo de desenvolvimento do século XX era, na minha perspectiva, questionável, criticável até, também nessas situações de conflitos armados, eu penso que o jornalista deve, antes de mais, colocar os olhos naquilo que deve ser a sua função de informar, mais do que em outras funções que eventualmente ele até poderia observar, mas que já me parece que fogem do âmbito daquilo que é a sua própria responsabilidade. Nomeadamente o desescalar dos conflitos, o de servir de intermediário ou de mediador dos conflitos. No momento em que o jornalista tiver essa tarefa, ele perde, na minha perspectiva, em grande parte aquilo que é a sua função primordial, que é a função de fornecer informação fiável, confiável, de maneira a que todos os outros atores em jogo nesse mesmo conflito possam agir com maior eficácia.